Bom dia. Ezequiel 23. Livro de Ezequiel, capítulo 23. E a palavra do Senhor veio a mim de novo, dizendo: Ó querido filho do homem, eis que havia duas mulheres, filhas da mesma mãe. E aconteceu que elas se prostituíram no Egito, desde muito jovem, se envolveram com todo tipo de perversão. Naquelas terras, viram seus corpos serem tocados lascivamente, seus seios serem afagados e desvirginados. A mais velha se chamava Aholá. Aholá é o nome de sua irmã. Era o nome de sua irmã, era a Oholibá. Elas me pertenciam e geraram filhas e filhos meus. Quanto ao significado do seu nome, Aholá é tabernáculo dela, é Samaria. E Oholibá, meu tabernáculo, é Jerusalém. Olá se entregou à prostituição enquanto era minha. Ela se encheu de cobiça e lascívia por seus vizinhos e amantes da Síria. Guerreiro vestido de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Assim Aholá se deixou envolver pela prostituição, entregando-se a todos eles, homens que faziam parte da elite dos assírios, contaminando-se também com cada ídolo cultuado por quem se apaixonava. Ela decidiu não abandonar sua vida promíscua e libertina, iniciada no Egito. Desde a primeira juventude conheceu muitos homens e deitou-se com todos que a seduziram. Estes acariciaram seus seios virgem e a envolveram em suas práticas idólatras, corruptas e devassas. Por este motivo eu a entreguei nas mãos dos seus próprios amantes, os assírios, com os quais ela desejou ter prazer com tanto ardor e paixão. Então lhes arrancaram as roupas, deixando-a nua, sequestraram seus filhos e suas filhas, e no fim a mataram ao fio da espada. O que lhe restou foi apenas má fama em todas as mulheres da terra, e um castigo severo lhe foi imposto. Ora, sua irmã Oholibá viu tudo isso, mas mesmo assim também se deixou seduzir em sua paixão lascívia e cobiçosa, entregando-se desenfreadamente à prostituição. Foi ainda mais pervertida que sua irmã. Do mesmo modo que a sua irmã também desejou ardentemente os afagos dos assírios, dos governadores, dos magistrados, seus vizinhos e guerreiros, vestidos em uniformes militares que a impressionavam, todos eles jovens e elegantes cavaleiros. Eis que observei que a Oholibá também se contaminou, ambas seguiram o mesmo e danoso caminho. Contudo, a Oholibá afundou-se ainda mais em sua vida ímpia e libertina, contemplou figuras de homens desenhados nas paredes, figura de caldeus em vermelho forte, e usando cinturões e esvoaçante turbante na cabeça. Todos lhe pareciam príncipes, semelhantes aos oficiais responsáveis pelos carros de guerra da Babilônia, homens babilônios nascidos na Caldeia. Assim que ela pôs os seus olhos neles, desejou-os loucamente e lhes enviou mensageiro até a Caldeia. Então os babilônios vieram, procuraram e se divertiram com ela no leito dos amores e a contaminaram com a cobiça, a lascívia e a prostituição. Entretanto, depois de haver sido contaminada por eles, Oholibá tentou se afastar dele, frustrada e desolada. Todavia ela prosseguiu com insensatez em sua vida promíscua e expôs toda a sua nudez e malignidade publicamente. Então, enojado e triste, decidi me afastar dela do mesmo modo como eu tinha me afastado de sua irmã. Apesar de tudo, ela ia multiplicando sua lascívia e libertinagem, cada vez mais, à medida que se lembrava dos dias da sua juventude, quando iniciou a sua vida de prostituição no Egito. Oholibá se apaixonou loucamente por homens voluptuosos, cujos membros sexuais eram semelhantes aos de jumento e cuja ejaculação era como de cavalos. Aqui Deus está fazendo uma referência, chamando tanto Israel quanto Judá, uma alegoria mostrando como fossem duas mulheres promíscuas.
porque tanto Israel quanto Judá, nós vimos como ele disse, uma capital era Samaria, que é Israel, o outro é Judá, que era Jerusalém. Deus buscou esse povo, cuidou deles desde o Egito. Mas só que o tempo que esse povo estava no Egito, eles aprenderam a adorar, idolatrar outros deuses, outras imagens. Deus os tirou de onde estavam, criou, educou, fez tudo, deu tudo a eles. Mas eles voltaram a se prostituir. Como que é essa prostituição? Eles continuaram, teimaram a adorar as imagens, os ídolos do Egito. Quando não bastasse, começou também a adorar, a se envolver com os ídolos e os deuses da Síria, da Assíria, e depois também com os babilônicos, ou seja, buscando todos aqueles outros deuses, aquelas crenças, tudo aquilo que Deus disse que não era para praticar. Então, Deus considera como são as prostitutas, como adúlteras, porque elas abandonaram o Senhor. Por mais que estavam ali falando que amavam a Deus, estavam adorando outros deuses, idolatrando outras coisas. Assim como uma mulher adúltera que está ao lado do marido ainda, fala que o ama, que está tudo bem, está o beijando, mas na sua ausência ela está encontrando com outros homens, está se prostituindo. Então Deus colocou tanto Israel quanto Judá como fossem duas prostitutas que se entregaram para outros povos, como entregou-se para os assírios, porque elas antes começaram a adorar os mesmos deuses dele. Mas no final a Síria foi, venceu, levou eles para o cativeiro. A Síria matou muitos judeus, e também, não somente ele, depois como a Babilônia e vários outros. Então, é sempre uma alegoria aos dois estados, tanto Judá como Israel. É isso que o Senhor está mostrando, e mostrando que a desobediência a ele, as pessoas são como prostitutas. As pessoas que falaram que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas não estão vivendo, não estão praticando a palavra dele, são exatamente como isso, como prostitutas. Essa que é a realidade. Por esse motivo, nós temos que estar alerta, porque quando nós estamos adulterando a palavra de Deus, estamos adorando outros deuses, outras imagens, estamos fazendo coisa errada, estamos em desobediência, nós somos como uma mulher prostituta, nós somos como uma mulher adúltera. E o Senhor mesmo nos entrega a destruição. E você vê que ele faz comparações aqui, que esse tipo de coisa, se for, quando fala perto dos outros, na Bíblia não tem isso, mas você vê que no final aqui, ele coloca aqui o versículo até pesado, né, para nós humanos, né, mas ele fala de forma clara. Ele está falando que o Aholibá, que é Judá, né, que é Jerusalém, Aholibá, que apaixonou loucamente por homens voluntosos, cujos membros sexuais eram semelhantes ao de jumentos, e cuja ejaculação era como de cavalos, comparando uma prostituta que procura homens desesperados, homens de membros grandes, e procura aquela satisfação sexual de todas maneiras, e não alcança. Por isso ela fica cada hora com um homem, com outro, se entregando para todos. Da mesma forma que o Senhor falou que Israel e Judá era assim, a mesma forma são todos nós que estamos em desobediência. Nós somos comparados a prostitutas, mulheres adúlteras, mulheres vagabundas. É isso que nós somos quando nós estamos, mesmo citando o nome do Senhor, nós estamos em erro, nós estamos em pecado. Nós temos que abrir os nossos olhos quanto a isso. Assim desejaste reviver toda a luxúria da tua mocidade, quando os egípcios apalpavam os teus seios e acariciavam todo o seu corpo para desvirginá-la. Portanto, assim diz Deus, o soberano Senhor: eis que incitarei teus amantes contra ti mesma, aquele que te afastaste nauseada, e os trarei para atacar-te de todos os lados. Os babilônios, todos os caldeus, homens de Pecote, Soá e Coa,
e com ele todos os assírios, rapaz de belo porte físico, todos eles governadores e comandantes, príncipe e homem de prestígio, todos eles oficiais militares bem trajados, galantes, montados em seus garbosos cavalos. Eles virão contra ti com armas, carros e carroças militares, e com uma multidão de guerreiros por todos os lados, tomarão posição contra ti e estarão munidos de grandes e pequenos escudos e fortes capacetes de guerra. Então eu te entregarei a eles a fim de que seja castigada, e eis que eles executarão o teu juízo de acordo com o costume deles. Dirigirei contra ti toda a ira do meu zelo, e enfurecido eles saberão como tratar-te. Eis que cortarão fora o teu nariz e as tuas orelhas, e as pessoas que forem deixadas para trás serão exterminadas ao fim da espada. Em seguida levarão cativos teus filhos e tuas filhas, e quem restar será aniquilado pelo fogo monstruoso. Também arrancarão as tuas vestes e tomarão as tuas lindas joias. Desta maneira haverei de colocar um basta em tua lascívia e toda prostituição que começaste a praticar desde o Egito. Então deixarás de olhar com cobiça e volume para toda essa gente e seus ídolos, nem te lembrará mais do Egito. Pois assim profetiza Deus, o Senhor Deus, eis que eu mesmo te entrego nas mãos daqueles que tu odeias, daquela gente de quem te afastasse, decepcionada e enojada. Eles te tratarão com ódio e maldade e sequestrarão tudo aquilo pelo que trabalhaste a vida inteira. Em seguida te abandonarão em tuas vestes ferida e completamente nua, e a vergonha da tua prostituição será exposta diante de todos. Isso tudo se sobrevirá por causa da tua cobiça libidinosa e da tua promiscuidade abominável. Afinal, desejaste loucamente prostituir-se com as nações ao teu redor, e te contaminaste com todas as imagens pagãs e ídolos deste povo. Andaste no caminho da tua irmã e foste mais longe. Por esse motivo colocarei o corpo do juízo dela também em tuas mãos. Os judeus, o que eles fizeram? Eles olhavam para a Síria, para a Babilônia, para vários aqueles outros países ali, e começavam a admirar o que eles tinham, a riqueza, o porte e tudo mais. E começavam a querer imitá-los. Prova tal que quando eles pediram para Samuel, falou, olha, levanta sobre nós um rei, assim como os outros povos, eles estavam invejando, admirando os outros povos. Porque antes Deus estava falando, Israel não precisa ter rei, porque o Senhor seria o rei. O Senhor que reinava sobre Israel. Mas eles exigiram um rei carnal. Então eles estavam buscando os costumes dos outros povos. Assim também começaram a adorar os deuses dele. Ah, não, se aqueles deuses ali é bom para eles, deve ser para nós também. Ah, se aquela imagem é boa para ele, deve ser para nós também. E começaram a fazer tudo aquilo que o Senhor disse para não fazer. Aí o Senhor disse, não, agora já que vocês admiraram tanto, gostaram tanto eles, eu vou entregar vocês na mão deles. E assim Deus entregou. E eles vieram, mataram muitos e levaram tudo. Espoliaram, levaram toda a riqueza, tudo que tinha em Israel e Judá, eles levaram. Todo o ouro, inclusive nós lemos sobre isso, e destruíram o templo, tiraram todo o ouro de lá. Eles levaram o que era melhor em Israel, em Judá, em Jerusalém, eles levaram tudo para a terra deles. É que Deus está falando, os amantes despiram eles. Então, nós temos que entender que quando nós começamos a admirar as coisas do mundo, achamos, não, porque o que acontece com fulano, o que acontece com Bertrano, o que acontece com Acombiano, eles não seguem Jesus, mas eles vivem muito bem. Eles não praticam a palavra de Deus, mas vivem muito bem. Eles vivem no erro, mas vivem bem. Eles têm dinheiro, eles têm casa. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pessoas dizem, não, você está falando tudo, mas olha a sua situação. Olha a situação do fulano, ele tem dinheiro, tem boas casas, tem isso, tem aquilo, e você não tem nada. Eu não tenho nada. Ah, não, quero ser como esse Deus está, então Deus concorda com ele, Deus está abençoando. Então as pessoas começam a fazer as mesmas práticas do outro lado. E geralmente caem e feio. Eles são contaminados
pelo aquilo que os olhos deles mostram do outro lado. E querem seguir, querem praticar a mesma coisa. Conclusão, o castigo vem, o sofrimento vem, a derrota vem. Aí não tem como escapar mais, porque é o Senhor que manda. É o Senhor que manda o sofrimento. É o Senhor que manda a luta. É o Senhor que manda a batalha. Temos que compreender que só temos um caminho, olhar para o Senhor, para a palavra dele. Não interessa o que está acontecendo ao outro lado, não interessa o que está acontecendo com quem quer que seja. Não interessa se estão adorando outros deuses, imagens, santos e santas. Não interessa se aos nossos olhos essas pessoas estão bem ou não. Para nós isso não importa. Importa nós olharmos para o Senhor. Importa nós fazermos o que é certo. Importa nós fazermos o que é correto. É a única maneira. Se nós não seguirmos Jesus, se nós não pegarmos a nossa cruz, se nós não seguirmos Ele, com certeza nós seremos destruídos. Ao final desejaste loucamente prostituir com as nações ao teu redor, te contaminaste com todas as imagens pagãs e ídolos deste povo. Andaste um caminho da tua irmã e foste mais longe. Por esse motivo colocarei o copo do juízo dela também em tuas mãos. Assim diz o soberano Senhor, eis que beberá do mesmo copo sentenciada a tua irmã. Copo grande e fundo, ele causará comentários jocosos, ironias e até escárnio. Tão grande é o copo que contém o seu juízo. Assim como Israel está praticando 7 dias de pecado, Judá também foi no mesmo caminho. Assim como Israel foi punido, Deus falou também, Judá também será. Que está nas mesmas práticas, está fazendo a mesma coisa. Não estão se prostituindo, não estão respeitando a palavra de Deus. Estão com inveja, estão adorando outros deuses, outras coisas. Castigo virá. E ao tomar dele ficarás dominada pela embriaguez e por uma tristeza sem precedentes, por conta do conteúdo deste copo de desgraça e consternação, o mesmo copo da tua irmã Samaria. Tu beberás e sorverás até a última gota, então despedaçará o seu copo e com os cacos mutilará os teus próprios seios, e tenho dito, palavra de Deus, o eterno Deus. Sendo assim, eis quem eu declaro, Deus o soberano Senhor, visto que esqueceste de mim e me deste as costas, também sofrerá todas as consequências da tua luxúria e da tua promiscuidade insana. Assim como o povo tinha abandonado o povo que morava em Israel, tinha abandonado o Senhor, o povo de Samaria, que era a capital de Israel, assim como eles tinham abandonado o Senhor e estavam praticando outros tipos de adoração. Lá nós sabemos que na época Jeroboão chegou a fazer 2 bezerros de ouro para o povo adorar. Tudo isto fez com que Deus os punisse, fizesse com que levantasse aquelas pessoas que antes eles admiravam, respeitavam, Deus fez com que eles se transformassem em adversário deles. Só que Judá, apesar de ver tudo isso, foi no mesmo caminho, a mesma prática. Então Deus disse, não, vocês também vão ser punidos. Assim como a sua irmã Israel foi levada para o cativeiro, você também será. Então nós temos que sermos um pouco mais inteligentes, temos que ser sábios. Não adianta nós tentarmos ser melhor do que a outra pessoa, ou nós conhecemos, o nosso vizinho, não importa quem seja. Porque fulano consegue, eu também vou conseguir. Porque fulano tem, eu também quero ter. Eu também vou fazer. Não, de hipótese alguma. Nós temos que aprender a olhar para o Senhor, a palavra dele. Nós temos que aprender a contentar com o que nós temos, com o que nós somos. E não ficar buscando coisas modernas. Não, porque fulano ele é católico, ele é espírita, ele é macumbeiro, ele é muçulmano. Ou tantas religiões tem pelo mundo, e ele está bem financeiramente.
Ele adora Buda, lá ele está bem financeiramente. Ele adora Maomé, ele está bem. Eu sei lá qual que é o Deus, ou a santa essa, santa aquela. Nós sabemos que tudo é errado, que tudo é pecado. Nós temos que aprender a adorar o Senhor. Não importa a nossa situação. Não temos que nos invejar de quem quer que seja. Porque fulano vive no erro, mas o casamento dele é uma maravilha. Eu que vivo na igreja, eu que fico buscando o Senhor, meu casamento foi destruído. Eu que vivo na igreja, meus filhos, minhas filhas, estão no erro. Vamos examinar a nossa vida. Primeiro é nós. E vamos descobrir o quanto nós estamos errados. Às vezes nós viramos religiosos somente. Então temos que entender tudo isso. Tá? Não podemos ter inveja de ninguém. Não importa se alguém está bem ao nosso lado, do outro lado de lá. Nós só estaremos bem se nós estivermos na palavra do Senhor, praticando o evangelho dele. Ele diz que ser assim, eis que declara Deus, o soberano Senhor, visto que esqueceste de mim, me desse as costas, também sofrerá todas as consequências da tua luxúria e da tua promiscuidade insana. Então o Senhor disse-me ainda, ó querido filho do homem, queres tu julgar a Olá e Olibá? Ora, confronta-as, pois, com as suas práticas abomináveis. Pois elas cometeram o pior dos adultérios, e há muito sangue em suas mãos culpadas, porquanto prostituíram-se com suas imagens pagãs, ao ponto de sacrificar os próprios filhos que geraram para o meu prazer a tais ídolos inúteis. Também ousaram fazer contra a minha pessoa, contaminaram o meu santuário, e no mesmo dia profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos em holocausto a seus ídolos, elas entravam no meu santuário a fim de profaná-lo. Foi assim que procederam na minha casa. Esse povo que dizia-se que amava o Senhor, não, que é de Deus, eles mesmos estavam pegando os filhos dele, estavam sacrificando a demônios, outras imagens, fazendo práticas ritualísticas. Né? Seria hoje as pessoas que frequentam, por exemplo, como tem muito, que vão em centros espíritas, fazem trabalho, despacho, e todo aquele tipo de coisa, e depois fala que Deus o ama, que é filho de Deus, que é filha de Deus. Está prostituindo, está profanando o nome do Senhor, o templo do Senhor, e por isso vão prestar conta, vão pagar. Deus não se deixa escarnecer, aquilo que vão plantar, semear, com certeza você fará. Não temos como enganar o Senhor, não. Não importa, as pessoas lá estão e vivem nas macumbas, mas a sua vida está bem. Não importa. Não importa. O nós temos que estar bem com o Senhor, independente da situação que nós estivermos passando. Temos que estar bem com o Senhor. Além disso, elas mandaram mensageiro em busca de homens estrangeiros que, lhe aceitando o convite, vieram de terras longínquas. E quando chegaram, eis que tu, Jerusalém, te banharás especialmente para recebê-los. Também havia pintado os teus olhos e ornara-te para eles com belas joias. E mais te sentaste sobre um vistoso sofá, tendo à tua frente uma mesa requintada, no qual havia preparado incenso e óleo puro, e sagrados que pertenciam somente a mim. Ouvia-se ali a voz de uma multidão satisfeita e despreocupada. Homens vulgares, beberrões e aventureiros do deserto foram também convidados, e eles puseram o bracelete nos braços da Olá e Olibá, essas duas mulheres, e ornamentaram a cabeça delas com coroa de magnífico esplendor. Então eu disse a respeito daquela que fora completamente destruída pelos adultérios, as quais se entregou, que agora a use como prostituta, que um se contamine com a imundícia do outro. Então eles se deitaram com ela, como quem se deita com uma prostituta qualquer. Assim os muitos homens se deitaram com a Olá e Olibá, mulheres malignas e devassas. Todavia homens justos a julgarão e sentenciarão o castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue inocente, porquanto são prostitutas, e há muito sangue em suas mãos culpadas.
Então você vê que é a sentença, a maneira como Deus se dirige a Israel e a Judá, chamando realmente de prostitutas, né? Porque ela, tanto Israel quanto Judá, ou seja, Samaria e Jerusalém, eles estavam prestando culto a outros deuses. Eles faziam oferenda, por exemplo, a Deus da Síria, que não existia tanto a Síria quanto a Síria. E iam para lá para adorar os deuses deles, os deuses dos caldeus, outros deuses. Chegaram ao ponto, como nós vimos há pouco tempo, de eu sacrificar a vida de um filho, de uma filha, para esses demônios. Israel fez em primeiro lugar e foi punida. Depois Judá também seguiu a mesma prática. Quando nós nos desviamos do Senhor, começamos a adorar outras coisas, nós vamos pagar. Não tem escapatória. A destruição vem sobre a nossa casa. A destruição vem sobre a nossa família. A destruição vem sobre a nossa vida financeira. A destruição vem sobre a nossa saúde física, mental, espiritual. A nossa recompensa depois é padecer por toda a eternidade. É sofrer por toda a eternidade. É isso que acontece se nós vivermos contrário à palavra de Deus, se nós começarmos a sentir inveja, admiração por aquelas pessoas que vivem em outros tipos de fé. Pessoas que adoram tudo. Ainda hoje nós temos pessoas que adoram sol, lua, terra, pessoas que adoram animais. Mas e o Senhor? Qual é a posição do Senhor em nossas vidas? Nós somos simplesmente prostitutas. Deus comparou duas nações, as nações, Israel, a uma prostituta, a uma adúltera. Será que nós também queremos ser comparados a isso? Ainda está tempo de nós mudarmos. Ainda tem tempo de nós nos convertermos. Pois assim declara Deus, o Senhor Deus: farei subir um grande exército contra elas e as entregarei ao horror e à completa pilhagem. Então grande exército as apedrejará e retalhará o fio de espada. Matarão sem piedade seus filhos e suas filhas. Destruirão suas casas e queimarão até as cinzas. Desse modo, portanto, colocarei um ponto final à lascívia e à perversão na terra, a fim de que todas as mulheres, isto é, as nações, fiquem advertidas e não se deixem seduzir e influenciar pelo vosso mau exemplo. Eis que sofrerei sobre as vossas cabeças todas as consequências de vossos erros e pecados horrendos de idolatria. E todos vós saberei que eu sou Deus, o eterno Senhor Deus. Eu falei, olha, o castigo vai vir. Vocês escolheram isso, então eu vou enviar o castigo. A punição vai vir e todos vão saber que fui eu que fiz. Deus enviou, Deus avisou antes. Que enviar a Babilônia, enviou. A Babilônia, os caldeus foram, invadiram Jerusalém, levaram o povo cativo, matou a maioria de várias maneiras. Mas Deus disse que isso iria acontecer. A missão de Deus diz para nós hoje qual que é a nossa sentença se nós não respeitarmos a sua palavra, se nós não respeitarmos a sua vontade, se nós não praticarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta nós estarmos falando, eu falo que sou do Senhor, eu falo que amo Jesus, eu falo isso, eu vou na igreja, eu canto músicas, eu participo lá da banda, lá do corpo, eu prego na igreja, eu oro, eu sou do grupo de intercessão, sou disso, sou daquilo, mas se você não estiver praticando a palavra de Deus, com certeza vai pagar um alto preço. E não existe escapatória. Essa é a realidade. Nós concluímos hoje o capítulo 23 do livro de Ezequiel. Querendo Deus, amanhã nós vamos estar iniciando o capítulo 24. As dúvidas, os esclarecimentos, nós buscamos tudo na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia.
Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.